Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez hoje para mais um Pode Questionar. O tema de hoje vai ser Pedro e Paulo. Vamos fazer um paralelo sobre a vida dos dois apóstolos ali. Então, não saia daí, aproveita, deixa eu aproveitar essa oportunidade, já coloca lá, ó, clica, se inscreve, clica no sininho, ativa todas as notificações para que a gente possa atender um número maior de pessoas aí, que a gente possa alcançar mais pessoas. Valeu, galera. Solta a vinheta aí, Cadizão! É isso aí, pessoal. Então, estamos aqui hoje mais um Pode Questionar. Nosso Mr. Cadi, Cadi na área. Gabriel Mitrione e Robson Justino. O tio do Coque. O tio do Coque. Tio do Coque. Uma galera de peso, né? Pra cá um pouco mais pesado do que pra lá. A rampa elevada. Mas porém com muito mais beleza. Muito Né? mais. Tanto quanto controversa a sua fala. Mamãe disse que é bonito. Minha mãe fala que eu sou o mais lindo de todos. Ah, Minha mãe era sincera, ela falava isso não. Ai, brincadeiras à parte, mas hoje a gente vai estar conversando aqui sobre Paulo e Pedro, dois dos seguidores, dois dos apóstolos ali que não sei se a gente consegue dar uma majoridade para um ou para outro, mas se a gente consegue encontrar um que acho foi que, maior na ou minha não, opinião, os dois mais relevantes. Assim. mais relevantes, Mais né? relevantes os dois é Pedro e Paulo. Sim. E olhando o contexto bíblico, assim, né? A gente vê que Paulo foi uma pessoa muito mais instruída do que Pedro, né? Bem mais. Então a gente vê ele pelo contexto bíblico ali que ele, pelo menos 3 línguas ali ele falava, né? Veio da escola de Gamaliel, fariseu, né? Então e sem contar que a partir do momento que ele se converte, que ele tem um encontro com Jesus, ele para mais um tempo para estudar, né? E Pedrão é nós, né, cara? Pedrão. Faca nas caveiras! Pedrão, falava pra você, Pedrão se fosse trazendo pro dia de hoje, Pedrão era a favela. A favela venceu. Literalmente, né? Era favela, pescadorzão ali. Era o Pedrão. E Pedrão é aquele cara sanguíneo, né? Total. Não tem, pelo que a gente nota, assim, não teria uma instrução tão refinada quanto de Paulo. Bruto. Sistema bruto, Sistemático. né? Muito bruto. E mais tão usado quanto dentro do Com propósito certeza. ao qual foi chamado por Jesus ali. Então, a gente vai fazer esse paralelo sobre esses dois homens de Deus, essa referência para nossa vida aí, que a gente até hoje fala muito e atravessa gerações e vai Não continuar tem atravessando como gerações. esquecer, Né? né? São dois exemplos diferentes, né? Ali no Evangelho. Paulão fazia parte do partido dos fariseus. Eram os caras que eram ali responsáveis por guardar, fazer cumprir a lei nas pessoas. Era um cara que tinha muito amor pelo fariseísmo. Será que existe essa palavra? Não sei, se não tem, criamos agora. Criamos agora. Ele é muito... Ele guardava realmente a lei, né? Ele Sim. queria fazer Ele era o cumprir. protetor da lei, É, né? Palavra certa, era protetor da lei. Era o Paulão. E Pedrão, como já foi dito, é o cara que veio através do chamado, foi o primeiro apóstolo a ser chamado, através dele que tudo deu início aos discípulos de Jesus, o famoso Pedrão. Somos fã. Eu acho muito massa essa... eu creio que é os dois extremos, né? Sim. Paulo e Pedro. Paulo, a gente até vê que Paulo, às vezes, ele ficava um pouquinho mais nervoso, assim, como Pedro, mas a resposta bíblica de Paulo para nós ali, a gente vê que é uma resposta com palavras mais brandas, culta, né? Mais eu posso até acrescentar mais um aí dos discípulos mais relevantes, que é o Pedro, o Paulo e o João. E João. Acho que esses três aí também não pode esquecer do João. Joãozão. Meio que ele não estava nessa conversa aqui, mas em questão de discípulos bem relevantes, acho que eles três são os... João já
diferenciado, né, cara? Ele teve visão, né, cara? Uma visão que é outra pegada, né, cara? Visão do céu, né, cara? É outra. A gente pode definir tipo aqui, ó. Pedro, sangue nos olhos. Paulo, o cara que conseguia juntar o espiritual com o conhecimento. E João, o amor, o cara que foi revelado muita coisa. E a fidelidade, né, cara, dele Sim, também, né? Até o sim. final, lá no momento da crucificação. Sim, Ficou do ladinho do ali, lado. O discípulo amado, amado. né? O cara que tinha coragem de reclinar a sua cabeça no colo do mestre. É. Isso dava coragem, porque dos 12, a Bíblia não conta de nenhum fazendo isso. Nenhum outro. Então, a intimidade que ele tinha com Jesus era, para um cara reclinar o peito. No mínimo, audacioso, né? Sim. Porque, Sim. dá licença aí, Jesus. Licença, mestre, tô cansado. Pá. Tinha intimidade. Volte. Voltou. Se sumir, ele voltará novamente. Então, eu acho assim, cara, são duas escolas bem diferentes e eu acho que isso mostra pra gente alguma coisa que hoje, às vezes, as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de entender relacionada à igreja. Qual o contexto que eu quero colocar isso? A gente entende que a igreja, ela foi formada através dos discípulos, né? Todo mundo concorda com isso aqui, né? Sim. Através dos discípulos. E os discípulos eram todos diferentes um do outro, né? Não, dificilmente se fala assim, esse cara aqui era muito parecido com aquele outro. Até alguns tinham algumas semelhanças, mas eles eram diferentes um do outro. Por exemplo, o maior extremo que tem aí, eu acho que é Paulo e Pedro mesmo. Um totalmente sanguíneo, brutão, e o outro totalmente culto, né? Estudado, sábio nas palavras, era diferente, né? Escritor, porque O cara que mais escreveu a Bíblia foi Paulo, velho. Então é muito relevante a passagem de Paulo, assim, no que a gente entende no quesito Bíblia e Evangelho. Mas a história de Pedro é louca também, é doida. E isso trazendo para a igreja de hoje, a gente vê a multiforme graça de Deus sendo vista desde lá do início da igreja. Pegando um cara totalmente diferente do outro, os dois extremos. Aí você fala hoje pra mim assim, qual é a igreja certa? A gente já falou isso algumas vezes, a igreja mais perto da sua Bíblia, né? Com Mas, certeza. levando em consideração assim, os pentecostais, os neopentecostais, os tradicionais, as paredes pretas, não tem uma definição do qual é a certa. A certa é aquela que está mais perto da sua Bíblia. Isso a gente concorda. Mas você entende que isso acontece desde o início, cara? Olhando por esse contexto, que era a igreja sendo formada, com pessoas totalmente diferentes, mas com um propósito em comum. O propósito dos dois comum era o quê? Propagar o evangelho, pregar o evangelho, fazer com que a história de Jesus Cristo de salvação chegasse para todos aqueles que eles conseguissem alcançar, né? Mas existe um paralelo agora aí que a gente vai trabalhar relacionado à personalidade de cada um, né? Pedro, eu quero Paulo, deixar aberto para vocês aí agora debaterem sobre isso. Essa personalidade deles rolou até uma treta, né? Entre eles, né? Foi o princípio ali do... Vou chamar de fight entre eles. Né? Porque um queria pregar ali somente para os judeus, né? Ele se concentrou naqueles que estavam próximos ali, e o outro queria pregar para os gentios, né? E aí uns se desentenderam, então, pra gente não brigar, tá bom? Você é meu irmão, mas eu vou para cá e você vai para lá. E através disso houve uma expansão mesmo do evangelho. Paulo começou a fazer as viagens. Eu diria que essa treta aí foi uma treta controlada por Jesus. Para que pudesse ser expandido, né? Ser expandido, para que nós entendeu? existíssemos. Isso, porque o que vivemos hoje, eu tenho a ousadia de dizer que foi por causa de Paulo. Sim. Porque na cabeça Paulo de Pedro, ele só os judeus ali que ele ia ficar pregando ali. Então, talvez não Vamos chegasse ou trazer isso para uma realidade bem próxima, assim. Paulo, missionário. Paulo, missionário. Pedro, igreja local. Isso. Mais ou menos seria nessa pegada, né? Paulo, missionário, Paulo, apóstolo mesmo, aquele cara que ia, abria, consolidava, vazava, a igreja, deixava depois ia para outro.
Esse é o papel, era o papel de Paulo também, ele foi totalmente preparado, né? Mesmo assim, depois que ele entrou pro cristianismo, na verdade, mas ele foi totalmente preparado, né? Para ser, vamos supor, alguém na vida, né? Na onde que ele Sim. estava ali, totalmente estudado, né? Ele era até preparado para ser um rabino, né? No Ele entanto, estudou, né, estudou. nessa escola e era a Sim. preparação dele. entendeu? Então ele já Né? veio com uma, Provavelmente, né? como ele era judeu, mas tinha cidadania romana, provavelmente a família dele ou era muito rica, ou fez alguma coisa para Roma de muita relevância, para eles ganharem a cidadania. Então ele tinha uma influência muito grande, tanto no meio judeu quanto no meio romano. E isso era uma coisa bem difícil de ter alguém assim que tivesse essa influência, né? Nos dois mundos ali daquela época, né? Sim. E Pedrão foi escolhido ali, né? Não dizia dedo para Jesus, não, pescador, né? Aí Jesus passando falou: vem comigo, né? Aquele ditado, né? Tipo assim, que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, né? Sim. E isso vem em cima dessa, né? Duas pessoas de personalidade diferente, né? Bem diferente. Totalmente diferente, né? Água e vinho. Mundos Né? diferentes. E Deus une os dois ali. Criação Até onde diferente, vai. famílias E é uma diferentes. observação massa porque Pedro caminhou com Jesus fisicamente, né? Paulo espiritualmente. Teve uns Então encontros, ele teve um contato. Os dois tiveram contatos diferentes. com Jesus. Já começa aí a diferença deles, Tiveram né, cara? contatos Porque assim, diferentes. enquanto Jesus estava caminhando na terra, a percepção de Paulo, a missão de Paulo era perseguir Jesus, Sim. né? Aí depois que Jesus subiu aos céus ali e Paulo teve um encontro com Jesus, o que acontece? A missão dele mudou. Não é mais perseguir Jesus, e sim apresentar Jesus. Sim. Cara, se vê a diferença que faz um encontro com Jesus na vida de uma Sim. pessoa, né, cara? É. O cara sai de Não, perseguidor para aquele que tá apresentando, para aquele que vai falar assim, ó, deixa eu mostrar para você que tem jeito, tem salvação. E Paulo é doido demais, cara. Eu gosto dos dois, demais. Mas Pedro, cara, eu olho assim, os dois, eu vou dizer assim, que viveram de uma maneira bem intensa, né, cara? O evangelho. Totalmente. Mas eu olho pra vida de Pedro assim e eu fico pensando, cara, Pedro, ele era o cara que ele queria ser, eu acho, o melhor em tudo. O destaque em tudo, entendeu? Do tempo que ele caminhava com Jesus, as atitudes que ele tinha, né? Sim. Eu quero ser o mais chegado, eu quero ser o primeiro, eu quero ser... Porque as atitudes dele mostravam Na isso, né? minissérie The Chosen, eles tentam trazer bem isso, né? Bem Minissérie não, isso. no seriado, né? É. Eles tentam trazer bem essa ideia. E trazendo, né, para no dia a dia de hoje, a frustração às vezes que a gente tem é meio que parecida com Pedro, né? Pedro, Quero fazer, eu quero ir. vai lá e a gente calma, erra. cara, não é calma, assim, vai devagar. Calma. Mas quem ficou até o Pedrão. final foi João, João. né? João Então, ali muitas até o das final. vezes tipo, o João era na dele, né, cara? Bem tranquilão, né? João, Entendeu? Não, ó, João é uma transformação, porque Sim. João antes fazia parte dos Boanerges, que eram os filhos do trovão. Era como eles eram chamados. Sim, Foi um cara que era também bravo, sim. né? Ele é bem... Eu acho legal no Problemático. Dechoso que é o João e o Tiagão, né? Era bem bravo. Só que depois você vai vendo lá no final do evangelho, lá na carta, já tá aí lá, meus filhinhos. Transformação, né? amai-vos, As predadas da vida. né? Parece que é outro João, não, é o mesmo. É o mesmo que era chamado de Boanerges, né? Filho do trovão. Imagina, né? Como Jesus transforma. 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 Transforma a sua vida. Basta você entregar a sua vida. Eita, glória. Deixar que ele transforme. Transformai-vos. Não é transforme filme, é transforme de vida. E, cara, mas assim, ó, visualmente falando assim de obras, né? Você vai falar de obras, eu creio que em número de obras você vai falar assim, Paulo foi maior, Sem dúvida. né? Sem dúvida. Foi, pelo menos, teve uma posição de destaque, digamos, maior do que de Pedro. Mas, contudo, porém, todavia... Eles têm algumas semelhanças, né? Eu notei algumas semelhanças Sim. que eles tiveram em obras. Pedro foi o cara que Jesus falou, sobre ti edificarei a minha igreja. Foi o primeiro pastor, eu vou dizer que consagrado pelo próprio Jesus, né? Ó, você vai pastorear Entendeu? a Imagina. igreja que está se formando aí. Consagrado pro próprio Pelo Jesus. próprio Jesus. E mesmo- O chamado dele, né, cara? Porque Sim. quando tudo bem, Pedro negou Jesus 3 vezes, mas depois, ele por 3 vezes ele fala, Jesus, eu te amo, tu sabes que eu te amo.
3 vezes também. Sim. E a resposta de Jesus para ele sempre é: se tu me amas, Apacenta apacente as minhas ovelhas. Né? Pastorzão. Então, Jesus estava falando para ele, cara, ó, o teu papel é isso aqui. Tá ensinando, né? E Deus quando tá você fala ensinando. de apacentar, eu acho que realmente ele está falando de um ministério local mesmo, Sim. entendeu? Entre aspas, assim, não tão amplo quanto o de Paulo, né, territorialmente falando, mas não que não tivesse a mesma, ou equiparado em peso no reino. Porque se você parar e pensar, o missionário hoje ele vai e sai, faz viagens, ganha muita gente para Jesus, mas precisa de alguém para estar Mantendo. Sim. pastoreando, né? Para estar apacentando. Porque o papel dele aí Exatamente. é um evangelista, só que E Paulo era que se mais dedica mais pra Paulo fora, né? fazia mais essa pegada do evangelista e do missionário. É. Aí ele levantava pessoas para ficar pastoreando, né? Acho que Ele dá para comparar um pouquinho o evangelista com o missionário, né? Dá para Sim. ser algo bem próximo, né? Bem parecido deles serem. bem isso. Pode-se dizer a questão do pastor e pregador, né? Pedro era pastor, né? Pregava ali Sim, os judeus, ensinava, mas Paulo já era um pregador. Então ele ensinava o cara ali, ó, é assim que faz. Tchau, vou Vai. pro próximo. sim, Era tanto conhecimento, né, que não dava para ficar só num lugar, só numa Exatamente. cidade, num bairro. Com certeza. Paulo apresentava Jesus e ia. Isso. Né? E a conversão de Paulo, acho que um dos momentos mais marcantes quando você lê a história dele é como ele se converteu, né? sim. É marcante demais, né? Tá lá escrito, né, no livro de Atos, ali, Atos 9, né, que ele realmente para e ouve Jesus e ele vê o Jesus, Vê a glória a nele, glória. vê a luz. Caminho Paulo, Paulo, por que me persegues? É E tenso, né, mano? imediatamente ele reconhece que ele estava errado. Porque ele já reconhece Jesus como Deus ali mesmo. Fala, Senhor, né? Isso, ele já reconhece na hora. Ele, opa, eu estava perseguindo a pessoa errada. Tô vacilando. Então a conversão dele é imediata. Sim. E Pedrão, acho que ele foi subindo degraus, né? Acho que Pedro, Jesus chamou, venha Pedro. Venha. Aí Pedro falou assim, cara, Venha como gostei está. Gostei Venha de como ser está. mano, Segui esse cara vou seguir aí. esse cara. Venha como Entendeu? está. Até na Santa Ceia É. ainda não era tão convertido. Não. Aham. Aí ele foi crescendo de acordo com como o ministério de Jesus foi, entre aspas, também crescendo, né? Porque Jesus começou na maciota. Aí depois explodiu, né, cara? Sem muita propaganda, sem E panfleto. daí e Pedro foi crescendo junto. E o ministério mesmo dos apóstolos, ele começa depois que Jesus é crucificado. Porque antes eles não têm muita notoriedade, digamos. E tipo assim, E ele nem teria porquê também, tava né? com Jesus ali. Tava com Jesus, Jesus tava com o homem, filho. providenciava tudo. É. Faltou comida? Toma, come, ó. Tem comida pouca? Precisa multiplicar? Não faz mais. Pronto. E depois eles tiveram que caminhar também com as próprias pernas. Isso faz também a pessoa crescer, né? Sim. Crescer. Ele tem o ensinamento, ele tem tudo que ele aprendeu de Cristo, mas se ele não pôr em prática, ele não vai crescer. É verdade. Massa. Ele tem que pôr em prática, ele tem que praticar. É que nem na vida, né? Você pode estudar o que for, mas se você não começar a pôr em prática aquilo que você estudou, É a só teoria um não montoado vai de conhecimento Hum. na mente. Verdade. Massa, massa. Qual foi as anotações que você fez aí, Lindão? Vamos lá, Vamos ver. semelhanças sós de Pedro e Paulo. Tem a questão da cura do paralítico de nascença, né? Que Pedro curou, né? Todo mundo conhece, né? Não tem ouro nem prata, papapá. Levanta e anda, vai. E Paulo também curou, né? Nós temos a questão da sombra de Pedro, que curava, né, as pessoas, né? Através da sombra de Pedro, Deus curava as pessoas. E com Paulo era semelhante, mas era lenços de uso pessoal dele, né? Que ele, a pessoa pegava, levava, curou. Então, acho massa, né? Entre outras também que tiveram, mas as mais relevantes, né, são essas questões de, como falou, quem foi o maior, né? Eles tiveram algumas obras que foram Semelhantes, parecidas, né? parecidas. E tanto Pedro quanto Paulo, aonde estava, tinha uma galerinha ali, os judeuzinhos, para
Paulo, eles queriam não pegar esse cara, né? Vamos pegar e não arrebentar ele. Tem algo, cara, que eu sempre falo quando tenho essa oportunidade de falar, e eu vou falar aqui agora de novo, porque eu gosto muito Que é disso. outra oportunidade de falar. Que é outra então oportunidade de vou falar. falar. A história de Paulo, cara, assim, eu acho muito bacana com relação a uma pessoa que não tem muita. Não vou falar relevância, que não seria essa a palavra, ou não parece tanto, biblicamente falando. Barnabé. Barnabé foi o cara que ligou Paulo aos apóstolos, entendeu? Trouxe ele pra turma. Trouxe, porque assim, Anunciou ele, né? ninguém queria, velho. trouxe ele pra perto. Vamos receber Paulo, o cara que tava querendo Quem? perseguir, Viagem, querendo matar, O não. cara que matava É. nossos companheiros aí. E Barnabé foi lá, não, gente, Paulo mudou, Paulo tá convertido, Paulo agora é um cristão, Paulo tá pregando, Paulo tá fazendo. Aí foi Barnabé que fez essa ponte para que os apóstolos olhassem para Paulo como um apóstolo também, entendeu? Também. Como um cara integrante ali, fazendo parte realmente do ministério. Digamos assim, trouxeram Paulo, Barnabé trouxe Paulo para a igreja, entre aspas. O Paulo é muito louco. Apresentou mesma aí pro pastor. Mais ou menos isso, entendeu? Chega alguém novo na igreja, não, aquele cara lá é muito louco, aquele cara, ele vacilava muito, perseguia os caras, ficava xingando os manos lá, falava mal dos irmãos, E isso, hoje tá aí queria falando, matar, pregando, foi não, ladrão, que foi isso? assassino, foi tudo, e hoje tá aí, tá pregando. Aí todo mundo fala, É. não. Aí tem que alguém falar, não, cara, eu conheço o testemunho desse cara, esse cara Mudou. realmente mudou, Conheceu Jesus transformou a Jesus. vida dele. É conversão, né? Mudança de Conversão. direção, mudança de caminho. E Barnabé foi o cara que Caraca. fez essa ponte, cara. Sim. E outra coisa interessante sobre a vida de Paulo é assim, Paulo dificilmente ele andava sozinho, cara. Andou Paulo e Barnabé, Paulo e Ananias, Paulo e Lucas, Timóteo. Silas, É. né? Então ele, Sempre acho que tava pelo junto. fato dele ser itinerante assim, ele Ele sempre tava com alguém. sempre ele tava sempre com tinha alguém, pra- entendeu? Sempre tinha um braço direito. É até uma da. Os próprios discípulos eles tinham esse costume de não ir para nenhum lugar sozinho. Sim. No mínimo de 2 em 2. Né? Acho que direto ou indiretamente Paulo pegou isso. Pegou É isso. um exemplo a se Sempre seguir, né? tinha, E sim. Os Você planos, sempre tem um suporte, sempre tem um apoio. Um tá ajudando o outro ali. e os planos de Deus, assim, pra vida de Paulo, assim, né, cara? Puxando todo o contexto ali, né? Ele vindo, caminhando, de repente vê a luz, fica cego, né? Jesus mesmo já poderia ter curado ele ali no mesmo instante, né? Mas não, levou ele, né, pra cidade, pra casa. Aí falou com Ananias, né, pra Ananias ir tocar a mão nele, batizar ele. Ananias no começo deu uma tremida. Deu né? uma tremida, mas quem claro. não ia, né? Cê é doido, Jesus. Mas- Não, cara. Não, ele não vai, não. Mas, tipo, já chamou pessoas pra, né, pra presenciar aquela mudança que Jesus estava fazendo nele, aquele contato que ele teve com Jesus, entendeu? Porque Jesus fez na vida dele e foi e falou com Ananias, ó, tá lá, tá cego, bota a mão sobre ele, né? Mas o Senhor falaram para Ananias, bota a mão sobre ele, batize, cura e que ele vai, entendeu? Então é os planos de Deus, porque se Jesus tivesse deixado ele cego naquele contato ali, né? E já curado ele, tipo, não ia ser muitas pessoas que iam acreditar, porque ele era um perseguidor dos cristãos. Né? Então as pessoas não iam acreditar na mudança, não iam acreditar naquilo que ele estava fazendo. Agora os planos assim, né, que Jesus fez ali no momento que Deus fez ali foi espetacular para trazer milhares de pessoas mesmo, né, para nos trazer na verdade, né, porque foi através disso aí que nós estamos aí, ó. Sim, perfeito. Eu fico imaginando aqueles soldados, né? Porque eles escutavam uma voz, mas não conseguiam Não conseguia compreender. E Paulo no chão, tendo aquele encontro com Jesus. Doideira. Os né? caras também não certeza que viajando. Nem ele não nada. consegue explicar, na verdade. né? Não. E a conversão dele é logo imediata. Ele, Senhor, o que queres que eu te É. faça? O que queres que eu faça? Ele já reconhece logo na hora. Reconhece já logo. mudou de direção. Sim. Eu acho massa que essa questão dos soldados ouvindo a voz, mas não sabendo o que estava acontecendo, acontece hoje na igreja. Sim. Você olha para uma pessoa, a pessoa chapada com Jesus lá, filho, e o outro tá olhando e fala, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que esse cara tá arrumando? Esse cara tá... Tipo, é muito pessoal, né, cara? Sim, O sim. encontro com Jesus. Então, assim, o cara vai ver o outro lá totalmente fora da casinha. E o outro vai estar lá, ué, o que tá acontecendo, cara? Que doideira. Acontece isso, cara. Claro que Hoje, acontece. Sim. todos os cultos a gente vê isso, na verdade, né? Sim. Alguém tá pirando, alguém tá chapadão com Jesus lá e o outro tá
Vendo as teias de O que tá aranha. acontecendo? É que é muito individual, na verdade, né? É o caso da adoração, né? Que, tipo, Isso. ninguém pode forçar ninguém a adorar, que isso aí vem de Exato. dentro, né? Sim. Vem de dentro. Então, se você não disponibilizar ali pra estar adorando a Deus, cara, você não vai sentir, né, cara? Você não vai Com certeza. presenciar, né? E sobre adoração, você pode ver no podcast passado. Né? Verdade. certeza. Dá uma Acessa olhada. lá. Vamos até deixar o link dele aqui, Louvor e Adoração, você dá uma Uhum. olhada. Vai Cara, lá. dentro desse contexto de Pedro e Paulo, ó, polêmica, hein? Polêmica. Polêmica, sucesso. Quero trazer uma polêmica, porque lá em Atos a gente vê que tanto Pedro quanto Paulo teve locais que eles foram, né? Pedro para os samaritanos e Paulo para o pessoal de Efésio, que eles impuseram as mãos e a Bíblia fala que o pessoal foi cheio do Espírito Santo. Ou seja, tem gente que tem lá para ser cheio do Espírito Santo, tem que batizar, tem que não sei o quê, tem que buscar, tem que isso aquilo, mas tem a possibilidade de pessoas, né? Só impor as mãos, orar e ser cheio do Espírito Santo. E aí? Receber, né? Mano, isso pra mim é muito claro, entendeu? A Bíblia, ela não relata que a pessoa tem que ser batizada nas águas para receber o Espírito Santo. Sim. A pessoa precisa crer. Sim. Creu, filho. Recebe. Creu, Recebeu. recebe, entendeu? Recebe-as. Até vai ter um outro tema aí que a gente vai entrar também, que a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões assim, polêmicas. Polemicidades. Mas na verdade a Bíblia não fala pra mim assim, se você for batizado você vai receber o Espírito Santo. Não. Não fala. Até porque a Bíblia fala pra mim que são dois tipos de batismo, entendeu? O batismo nas águas e o batismo do Espírito Santo e o batismo com fogo. Com fogo. São batismos diferentes, entendeu? Até fica uma sugestão aí para um próximo Parapampa. Mas Os 3 batismos. Mas eu creio que. Eu creio realmente que esse negócio de ser batizado primeiro para você receber o Espírito Santo não tem base bíblica. Se alguém tiver a informação contrária à minha, pode colocar no comentário ali. A gente vai ler o seu comentário e Rever tudo de vai novo. rever tudo de novo. E se você tiver certo, não tem problema nenhum em voltar a falar. Estava errado. Mas Até então, eu não conheço uma base bíblica para isso. Desse jeito. Mas falando em conversão, né, cara, eu fico pensando quando Paulo tem essa visão de glória e essa audição de glória, digamos, né? A reação dele, cara. Eu fico viajando nisso. Tipo, Paulo chapou, né, cara? Olha para um lado, olha para o outro, desesperado. pensa. Sem ver nada. Tem gente que... A gente vê às vezes algumas pregações ou as pessoas falando que Paulo caiu do cavalo. A Bíblia também não fala que Paulo estava no cavalo. Aí quem falou isso caiu do cavalo. Né? Mas assim, historicamente a gente pode até entender que muito provável Paulo estava no cavalo, sobre o lombo do cavalo, mas a Bíblia não fala. Mas eu fico imaginando, cara, um encontro como Paulo teve com Jesus é muito diferenciado, cara. Sim. Porque o encontro de Pedro, beleza, você encontrou o homem ali, você sabe que tem algo diferente que aquele homem. Aquele homem não é um homem natural, ele já não é? viu a multiplicação ali dos peixes, né? Que ele não tinha pescado, aquela coisa toda ali. Então, tudo bem que teve tudo isso aí, né? Mas aí a conversão de Pedro, ela veio vindo de acordo com o que ele foi conhecendo Jesus. Foi um processo. Né? Foi um processo. Agora, Paulo, ele encontrou Jesus, converteu, filho. Por quê? Porque Paulo já conhecia as escrituras, Paulo já conhecia sobre as profecias de Jesus. Então, assim, ele só não estava aceitando que Jesus era quem era. Não acreditava. Ele conhecia bem. Conhecia bem, entendeu? Bem. Bastou uma prova, ele já, opa, é ele ele mesmo. Vacilei. Ele sabia que mesmo. Jesus estava morto. Sim. E os discípulos dizem que ele ressuscitou, só que agora eu vejo ele ressuscitado em glória, falando comigo, me chamando. Sim. Cara, é impactante, né? Cara, com certeza. Os caras estavam certos. Impactante demais. Com certeza, filho. Nossa. Pô, tô seguindo os caras errados. Pedro pode-se dizer que ele teve 2 encontros, né, com Jesus. Sim. Primeiro do chamar ele, vir tudo, mas depois ver Jesus ressuscitado, pra mim é um novo encontro que ele tem com Jesus ali, que ele falou, opa. Acho que ali foi. Acho que esse é o mais impactante, né, mano? O cara é o cara mesmo. Esse é o mais impactante. Né? Porque se parar pra pensar, né, cara, os discípulos que seguiram Jesus ali, os 12, né? Porque
eles caminharam com Jesus, viram o milagre, viram tudo isso. Mas a princípio eles haviam uma promessa que Jesus iria morrer e iria ressuscitar, mas dentro do coração desses caras ali, mano, Será? Será era que ser humano, né, cara? Será que volta? Que nem a gente falou de João. O João ficou até o final, porque Até o João final. estava convicto Sim, das sim. coisas. Né? Agora, Pedro negou por quê? Será porque talvez ele duvidou que Jesus iria ressuscitar? Ou era um próprio propósito? Uma interrogação aí. Fazia parte do propósito Pedro negar, Fazia entendeu? parte dos planos. Porque às vezes se ele não negasse, os caras matassem ele ali também, né? Daí não, É, não Não expandia. teria, Ele era bem não teria conhecido, ministério Pedro, né? pós, né? Sim. Ele era bem conhecido, né? E aí Jesus já Era sabia bem que ele ia conhecido. negar, né, cara? Entendeu? Tanto Então, que uma das vezes que ele nega, pergunta, mas você não era o que andava com ele? Sim, se Se- parece se- com ele, cara. parece Se com se ele, veste igual a sim, ele. se ele fala, Aí ele que não Pedro, te Deus pega viagem, ele. não, Zé. Né? Assim, Mas é um Quando o Galo ponto bem canta específico, também. né? Sim. Um ponto bem específico a se Quando o ver. Galo canta, ele falou, "Oxi, Ixi, Dei deu ruim pra mim. Eu lembro, né? Dei Tipo mim, o Paulo fala, vacilei. E o galo, gente, era uma trombeta. na trombeta, né? Não era um galo, galo. galo mesmo. Sim. Era um toque, né? Isso, era um toque. Que chamava o toque do galo, o soar do galo. Pastor Gil tocou 3 vezes no ano lá. Ele tocou, o Pedro falou, Oxi! Desse jeito. Cara, a história dos apóstolos você vai pegar, assim, todas elas é muito riquíssima, né, cara? Sim. Mas a gente, hoje, se a gente tá vivendo o evangelho, tá tendo essa oportunidade de pregar o evangelho também, é muito do que foi relatado por eles, né? Totalmente. Totalmente. Lógico, a Bíblia é uma inspiração de Deus, com certeza, é uma inspiração de Deus, mas foi escrita por homens. Sim. Homens que tiveram uma experiência com Deus. E aí a gente está falando de duas pessoas que tiveram experiências distintas. Sim. Um que teve uma experiência de caminhar com o próprio Jesus e o outro que teve a experiência de se encontrar com Jesus após a morte de Jesus. A morte. E a ressurreição. Então fala, cara, é totalmente diferente. E isso mostra mais uma vez para mim e para nós que você pode, vamos trazer agora para um outro contexto semelhante, não literalmente o que a Bíblia fala, né? Mas digamos que Pedro caminhou com Jesus, entre aspas, ele era de um berço do cristianismo. E Paulo, por mais que ele era da escola de fariseus ali, conhecia a Bíblia, mas ele não era do cristianismo, Não. né? Aí, o que acontece? Ele encontra com Jesus e todo mundo é incluso nessa família cristã, entendeu? Então, Jesus ele vai ter que uma hora ou outra aparecer ou se revelar tanto para Pedro quanto para Paulo. Tanto para aquele que nasce dentro de uma comunidade cristã, aquele que já vem do berço cristão, quanto para aquele que chega de fora. Não sei se conseguiram captar a mensagem. sim. Né? Mais uma vez, tem um paralelo que forma a igreja. A igreja daqueles que já. A igreja é formada daqueles que já eram da igreja. Nasceram dentro da igreja, cresceram dentro da igreja, continuam dentro da igreja, mas a igreja também é formada daqueles que chegam de fora da igreja para dentro da igreja. Realmente muda o caminho totalmente. Exatamente. Mas independente se o cara tá dentro da igreja ou fora da igreja, ele vai ter que ter um encontro com Jesus. Sim. Que nem Pedro, Total. né? Total, cara, porque Pedro caminhou com Jesus. É o cara que nasceu dentro da igreja, entendeu? Só que depois que Jesus ressuscitou, ele teve que encontrar com Jesus, entendeu? novamente. E aí sim você vê que mudou a história de Pedro, Sim. né? Sim. E Paulo tava nem aí para Jesus, ele queria matar Jesus e os Perseguia, totalmente perseguir, contra aquilo. né? Totalmente Totalmente contrário. contra. E de repente, na hora que ele encontra com Jesus, ele fala: mudei, filho, esse aqui é o meu lugar. E É, são e ele dois não, extremos, né? ele não queria, na verdade, ser cristão, na verdade, né? Ele era religioso, tudo, Ele mas era não judeu, ao né? cristianismo, Era judeu. né? Mas quando ele tem um encontro com Jesus, daí ele pega e escolhe, fala, não, quero anunciar o evangelho Porque mesmo, de para Jesus Paulo, Jesus era um falso profeta. Sim. Porque eles criam e esperam, como até hoje esperam, a vinda do Messias. Jesus veio dizendo, eu sou o Messias, só que ele não creu. Eles Ele não perderam cria. o busão. Isso, eles perderam a visão, o Sim. busão, perderam Perdeu o tudo. busão que passou. Então, para Paulo, ele estava fazendo o que era certo para ele, defender Ele foi ensinado, a lei, né? isso, defender a lei dele de alguém que estava dizendo que era algo que para eles não tinha acontecido a eles. É, e esse é o que está acontecendo no mundo hoje. Muitas pessoas não creem, né?
que o rei vai Não voltar, crê, né? Não Sim, crê. muitas pessoas não acreditam, Não mas, crê. né? A Bíblia relata que já tá Aconteceu próximo. também com Noé. Noé anunciava um fim Sim. e o pessoal também Não acreditava. Não estava acreditando. É normal do ser Então, humano existe duvidar, um né? fim. Jesus está voltando. Eu acho Você vai massa crer que ou não. Paulo, no livro de Coríntios, né? Ele anuncia, Uhum. através da mensagem da ceia ali, ele anuncia que Jesus vai voltar, né? Fica bem nítido isso pra gente. Mas o cara que anuncia realmente a volta de Jesus, aí já é João, né? João. Apocalipse. João. Aí, João recebeu, né? aí João, ele fala assim, cara, aqui, ó, quer saber lá, que tava lá em Isaías, lá, ó, pá, tá aqui também. E João, ele começa a retratar desde o princípio, quando ele fala que Jesus é o É o verbo, verbo. e ele vem falar desde o fim, que é ali no Apocalipse. Imagina, né? Ele traz Jesus em todos os aspectos Paulo, da vida. João, ele liga o Gênesis ao Apocalipse. Filho. Isso. Você pega e você fala, cara, isso aqui aconteceu lá em Gênesis. Porque Aconteceu. Jesus era o Jesus verbo. estava lá já. Deus disse, haja luz. Jesus estava ali. E agiu. Porque ele E era agiu. o verbo, ele era a palavra. Sim. Então ele estava ali. Sim. Cara, isso é... João Forte, ficou né? chapado, né, Isso velho? dá outra Começou a ver mensagem os de trem, 3 ficou horas aqui de chapado. podcast. Dá, né? É verdade. Anotem aí, anotem aí. Mas cara, é sensacional, na verdade, porque você para pra ver. E tem gente que tem coragem de dizer pra mim que ler Bíblia é chato demais. Não. Nossa, é o maior livro Cara, de fofoca da história. Quer saber da vida dos outros? Lê a Lê a Bíblia. Bíblia e fala da vida de um monte de gente. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Comece lendo os evangelhos ali, conheça sobre Jesus. E queira saber o contexto histórico das coisas, porque assim, a leitura básica, você lê, correr os olhos ali, você vai entender alguma coisa. Isso. Amém, vai. Deus vai revelar, o Espírito Santo vai revelar para você algumas coisas, vai. Mas você começa a ter uma revelação mais profunda, cara. A hora que você começa a entender alguns As contextos viagens. históricos ali, entendeu? O porquê disso. Tá com sede, Robinho? Ô, louco! Ali, ó. Compartilha também. Ô, glória, tô Tira, vendo? comenta e envia pros amigos. Aqui, ó. Esse rapaz quase não bebe água, gente. Aí, ó. Por favor, Vamos Imperatriz, aproveitar. quiser patrocinar a gente aí, ó. Fica à Galões vontade. de água, Nosso que no mínimo de patrocínio 5 aqui litros. já, ó. Exclusivo Imóveis. Exclusivo Imóveis. patrocinando aí. Seu sonho, nossa missão. Ô, louco! Tem Se slogan. você quer patrocinar também, entre Aí, em ó. contato aí com a gente. Aí, ó. Estamos- Patrocina lá, exclusiva. Isso aí. É aonde que nós estávamos mesmo? Você me cortou com essa No- água aqui, rapaz. É a sede. 5 litros de água. É a sede. Um ponto que o Robin falou aí que me marcou muito aqui, é muito real, né? Essa questão de Paulo e Pedro, é que um tinha toda a preparação, né? Do conhecimento, sabia o que realmente estava falando por conhecimento de escrituras, né? Já Pedro também sabia o que ele estava falando por conhecimento de vivência. Por vida. viver. Então, tipo assim, aquele cara que não tinha conhecimento da Pô, escritura, mas Revelação, né, cara? Isso aí é massa. Porque o que Terra, acontece? terra. A teologia é importante? É Sim. importante. Mas a vivência é show de bola. A convivência. Que nem diz, convivência traz a Paulo não teologia. conviveu com Jesus fisicamente, mas Paulo teve um convívio com Jesus espiritualmente. É. Isso. E falando em conhecimento, você estava falando antes sobre a leitura A da leitura, Bíblia, Balabaçoi. de conhecer também o contexto os histórico. contextos Cara, históricos. isso mais a é... Aí eu ressalto aqui uma coisa. Você conhecer sobre Jesus é tão importante que o Evangelho está escrito 4 vezes na Bíblia. Como que é importante Sim. você conhecer sobre Jesus. Em 4 visões 4 diferentes visões diferentes. está escrito o Evangelho. É verdade. Verdade. 4 vezes. E se você parar pra... Mateus, Marcos, Lucas e João. Você João. pode pegar e ler na sua João. casa aí várias vezes. Mateus Sim. viu. João viu. Viu. Marcos e Lucas ouviram. E falaram. E falaram. Isso que é importante. Eles ouviu, mas falou, peraí, eu É. também quero falar desse cara. E falaram. E, Ouviram. e aí mostra assim até o ser humano, né, cara, da Bíblia. Porque Marcos, eu vou usar um texto que agora não vou lembrar a referência lá do capítulo e do versículo. Mas a questão do quebrar o vaso, derramar o perfume. Marcos relata de um jeito. Mateus relata de outro De jeito, outro jeito. né? Ah, Acho que um foi no pé, um fala outro que foi foi na no pé, cabeça. outro fala que foi na cabeça. Ah, a figueira que secou. Um relata É. de um jeito, o outro relata de outro jeito. Sim. Porque são visões diferentes.
Mas como foi que aconteceu, na verdade, isso não importa. Importa o que aconteceu. Sim, eu prefiro ficar com a do Matheus. Ele pelo menos tava lá. Ele tava lá, ele viu, né? Ele viu, né? Ele viu. Particularmente eu também. Matheus ou João, eles estavam lá. Nós não quer chamar ele de mentiroso. Não, mas Matheus ou João, eu. E Tava vendo. a questão de Marcos ali, de Lucas, talvez é porque ele ouviu contar e de repente naquela audição, naquele, entre aspas, tá, gente? O telefone, né? É. Houve alguma mudança, Sempre alguma sai um palavra, pouquinho a sempre. mais. Um pouquinho a menos. Entra. O da Figueira, um fala que Jesus amaldiçoa ela e ela Ela na secou hora seca na hora. imediatamente. É. E o outro diz que No outro eles dia. vão. Marcos quando fala que ela voltam, voltou. ela tá seca. Então Mateus fala que ela secou na hora. secou na hora. Marcos fala que no outro dia, no dia outro seguinte. quando eles dia voltam, seguinte. que ele olha, Uhum. ela tá seca. E Mateus fala que o azeite, o perfume foi jogado nos pés Nos pés. de Jesus. E Marcos relata que foi Na cabeça. na cabeça. É. Uma coisa eu te digo, foi. Foi. Que foi. 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 E que era caro, esse perfume era caro. Era. Era Era porque tinha pra ser demais lembrado valor. na Bíblia não era barato, Era não. Nardo. Nardo, Não 300, lembro. acho que era 300 denários, que era equivalente a um ano Um ano de de serviço. de trabalho, E imagina. é um que negócio ali. cheiroso. Hoje a gente Era tem- mais caro que o Tchantchu. É. Hoje a gente tem umas essências Essa aí. Jesus E a cheirando essência já é boa. Imagina como era verdadeiro ali na época. Ia Que ser é um bom. Perfume bom. Dá pra gente bolar uma fragrância e colocar perfume de Jesus. Sim. Nada. Perfume Tem o do refrigerante de Jesus. É. Dá pra fazer o perfume de Jesus. Cara, Um abraço, pessoal do Refrigerante Jesus. Ô, refrigerante bom. cara. É bom. É bom. Bom. Ó, o Cadinho tem uma opinião controversa. Não. É bom. Não é bom, não? Jesus é bom, mas o refri. Guaraná é melhor. Não, Guaraná não é tão bom, não, assim, não. Mas que é gosto, né? Tem muitos amam, outros não amam tanto. É assim, alguns amam É, Jesus, outros não amam. É, É o acho que a contexto. ideia daquele sabor de Guaraná Rosa foi isso. Mas é isso aí. O que Muito você massa. tá anotando aí, filho? Que você tá puxando aí? Não, tava só zoando um negócio aqui. Eu pensei tá que ele vendo? começou a folhear a Bíblia e falei, vai vir uma revelação. Vai vir fogo do céu. Não, era só eu perdi o versículo que fala, né? Mas o Pedro e Paulo, todos dois foram mártires, né? Sim. Martirizados. Sim. Ou seja, Os dois tiveram morte de cruz. viveu De pra cruz não. Cristo. Paulo foi decapitado. Né? E Pedro de cabeça pra baixo. Cabeça Teve pra até baixo. uma treta entre Pedro e Paulo ali, mais ou menos assim, que se separaram, né? Mas imagine, Foi. Pedro, vamos supor, era um cara ali, puxando ali pelo contexto, era um cara protetor de Jesus, né? Vamos supor, entre aspas, porque Jesus que Sim, protege nós, sim. mas entre aspas. Estou entendendo. Sempre ele se seu jogava na frente, né? Queria cortar Depois a orelha vinha- da Esse, pessoa. entre aspas, esse Depois- negócio de quem? Depois vinha um cara ali. Esse queria, não cortou, né? Entendeu? Cortou a orelha do cara, se jogava na frente. Agora Paulo queria Vem contra tudo aquilo pra querer ele matar. protegia. Então, acho que surge aquele por dentro, cara, aí, cara, você perseguiu nós por tempo, Matou muito dos amigos matou dele. muito. Cara, e assim, ó, lembrando do contexto que a gente falou ali, que Pedro queria ser o melhor em tudo, né? E se você puxar pra Paulo, Paulo era o melhor em tudo. Sim. Né? Paulo era, tanto que ele era o... Paulo pediu me dar a carta pra acabar com a raça aí dos cristãos aí, na hora deram pra ele, entendeu? Por quê? Porque Paulo era O cara, né? filho, O Paulo brabo. era o brabão da, Era entendeu? Brabo. E Pedro tinha o desejo de ser, só que Paulo era humilde, né, cara? Paulão era humilde pra caramba, ele fala assim, eu sou melhor. Tanto que ele fala, quando ele vai dar uma chamada de atenção na questão do falar em línguas, fala, ó, em falar em línguas eu falo mais que todo mundo. Mas é assim que funciona. Reclama comigo, ver se eu não te mato. Só tem um momento que ele é ousado no dizer, né? É. Seja de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Aí o cara tem que estar com o peito estufado, né? É ousado. Paulo é O ousado. cara tem A que ter transformação muita... dele foi, tipo, da Bíblia, uma das mais impactantes, né? Porque o bicho se transformou mesmo, assim, de uma tal forma, assim, quando ele teve o contato com Jesus, que... Tá. É explicado. Resumindo, então, quem foi maior? Jesus. Jesus. Ah, peguei todo mundo. Jesus. Jesus. Jesus maior. Só uma observação assim, ó. Ambos tiveram nomes trocados, né? Tanto Pedro Sim, como Paulo. Simão e Saulo. Simão. Simão e Saulo. É verdade. Tiveram os nomes mudados. Sim.
E legal que os dois, né? conversão Os foi nomes geral, né? parecidos, né? Completamente. Simão, Simão Paulo, e Saulo. Pedro, Paulo. Pedro É. Paulo. É, Os dois, mudanças assim, muito... coincidências bíblicas. Vai saber, né? Do Verdade, Neida. Do Neida. E, cara, eu acho. Mas Jesus faz isso com a gente, né? Se você for parar e analisar assim o contexto da nossa vida antes de Jesus, a gente tinha outro nome, cara. Sim. Hoje a gente é filho, reconhecido filho de Deus através de Jesus e a gente recebe um novo nome. Eu creio realmente assim que quando a gente estava sendo formado indo na vida da nossa mãe lá, Jesus já olhou para nós e falou assim: esse aí é fulano de tal. Fulano. E pronto. Se Eu for, passo por isso direto, se né? for tra- Metrodome, se Metrocondas, se for trazer assim um nome genérico, éramos filhos das trevas, agora somos filhos da luz. Pronto. Eita Deixa eu glória. assinar aqui. Pega essa. Vai, Cadi. Marca aí, Vai, marca aí na marcar, casa e vamos marca aí. Olha, Faz Pega o quadrinho, Faz o quadro. posta lá no Mensagem de Fé. Mensagem de Mostra fé. lá. Aí, pastor Luiz. Pastor Luiz, um mensagem abraço, de Luiz fé. Bonfim. Éramos filhos das trevas. Agora Hoje somos Samos. filhos da luz. Eita Somos. glória. Semos. Éramos. Agora é Samos. Pagou-se. Pagou-se. Volts. Volts. Cortaram a luz aqui. Haja luz. E Ageu. É isso Ou aí, gente. seja, entre maiores e maiores, né? Entre os dois. Papo Entre os reto, dois, entre os dois. Paulo. Paulo, Porque Paulo foi pra fora, né? E deixou vários outros fazendo o que ele ensinou, né? sim, ministerialmente falando, se Sim. fala. Porque Pedro, ele continuou ali na área dele, né? Entre aspas, na zona de conforto. Paulo foi pra fora e Paulo ficou preso, enfim. Meu Deus. muito Paulo tava Outra mais semelhança preso que dos solto, dois, né? Pagou todos os pecados dele. Outra semelhança de Paulo e Pedro, ser preso e ser Paulo tava liberto. ficou mais preso do que solto. Que solto. Cadi, E ele que você precisou de Lucas para escrever, né? Qual dos dois maior? Cara, eu acho que eu não classificaria como maior. Ambos tiveram suas importâncias, suas relevâncias, né? Acho que para o contexto do evangelho, tinha que ter o Pedro ali em Jerusalém. Com certeza, Pedro não ia conseguir fazer o que Paulo foi chamado para fazer para os gentios. Que eu creio que quando Jesus chamou Paulo, já chamou ele para essa missão. Pra essa. Já sabia que todo o contexto dele era para aquilo. Que Pedro não ia Não sair ia. fora pra. E Paulo não ia ter referências para ficar em Jerusalém falando. Entendeu? Sim. Eu Entre vou até. um que andou e um que viu. Eu vou até Entre o mais cara longe. que- Paulo não ia ter nem clima pra ficar Isso. né? Como que eu vou Isso. ficar aqui, né? Porque volta e meia um ia esbarrar, mas você matou meu filho, mas você. Porque Paulo assassinava mesmo quem Sim. era contra ali, filho. Era no meio deles. no meio. Paulo não, Saulo. Saulo. Ele assassinava mesmo ali, não tinha história. Saulo de Passava a Tarso. navalha. Foi-se. Olhando nesse contexto. E aí, Robinho, o que você me disse? Qual foi o maior deles? Os dois foram um grande homem de Deus, né, na verdade, né? Mas assim, o que mais assim me deixa impactado é a história de Paulo, né, na verdade, né? Da forma que ele foi chamado por Jesus, porque ele foi chamado, né? Todos eles foram chamados, mas ele foi de uma forma assim extraordinária, todo o plano, Sobrenatural, né? todo o plano de Jesus ali que tinha para ele ser um dos maiores missionários da Bíblia, entendeu? Porque se você for parar para pensar, e igual você fala, que para entrar dentro da Bíblia e viver aquilo ali, cara, se coloca no lugar ali, tipo, né, claro, se coloca no lugar ali de Paulo ali para tu ver tudo que ele fez, mano. A dificuldade que ele tinha. Pedro já foi chamado para Jesus e ele já fazia aquilo ali. Saiu de pescador, né? Claro, grande homem também, mas saiu de pescador. Pescador de peixe. Para pescar alma, entendeu? Agora Paulo saiu de assassino, né, de cristão, caçadores de Tirar a cristão, vida pra dar a vida. entendeu? Para servir De no reino perseguidor cristão, para ser irmão. perseguido. Agora você imagina as dificuldades que ele tinha, né, para pregar o evangelho, entendeu? Querendo ou não. Não, os dois tinham, né? Sim, Os mas dois tinham. tipo assim, o Paulo ali era contra os cristãos também, né, cara? Sim. Porque tinha que ter mesmo ali o manifestar de Deus. Quando a gente falou, ali. né? Paulo em Jerusalém, ele não ia ter muito. Sim. No português, não ia ter muita moral para Sim. falar. Então era melhor que ele fosse realmente para outro lugar.
É os planos, né? Que Plano de isso? Deus, não adianta. Mas, por um outro ponto de vista, Pedro também tinha um passado pesado, né? Que foi o cara que negou Jesus. Sim, mas era algo Foi interno. olhar. Negou, mas Eu- voltou. Isso eu volto naquele, entre aspas, também aquele erro calculado, entendeu? É um erro porque calculado, mas faz- o ser humano em si, né? mas porque o próprio Jesus disse, né, cara? Pedro, você vai me negar, filho. E porque se não fosse o propósito Pedro negar, Jesus ia ter tido uma conversa com ele que ia fazer ele mudar Uhum. de E- ideia. E tem aqueles pesos. Creio eu, né? Pedro Eu, negou. Leandro, eu falando, não- né? Pedro negou, mas para eu saber que Pedro negou, Pedro foi lá e teve que falar para Mateus, teve lá que teve que falar para João, para eles escreverem. Sim. Confessou, né? Paulo não, Paulo matou a todo mundo visto. Ué. É igual tu disse agora há pouco, né? Às vezes o pai de um filho tava lá, a mãe do filho que Com ele matou, certeza. entendeu? Já com uma pedra na mão. Ele não tinha Cara, clima para ficar em doido Jerusalém. demais, é porque você pensa assim, o cara matou teu filho e de repente ele chega a evangelizar você. Você conhece Jesus? Você matou cara, meu isso filho, rapaz. Por causa dele eu matei seu filho, mas hoje eu falo Hoje dele. eu sirvo a ele. Hoje ele Ele, traz pesado, vida ele pra não sua família. tinha moral para ficar Lógico em que não. Jerusalém. Entendeu? Entendeu? Só que muitas vezes não. Precisou ter essa treta para que ele fosse direcionado para o que era o chamado dele mesmo, Sim. que era pregar para fora. E, E foi bem feito e o que outra, ele fez. Paulo, ou Saulo, ele tinha influência. Sim. Então, ele entrava Ele em era lugar. TikToker. Ele entrava onde Pedro não entrava, cara. Com Entendeu? certeza. Ele Porque sabia por tudo, mais que ele não sabia. fosse mais Sabia caminhos, né? aquele Uhum. tipo do judeu, Forte. ele, Forte. cara, Ele era ele sabia o cidadão caminho, ele romano. sabia onde chegar, ele era cidadão romano, ele podia chegar, entrar, sair, ele tinha livre acesso. Digamos, ele tinha passaporte. Isso. Tinha Pra, carteirinha federal. Ele sabia os Ele cortes chega- de caminho, tudo. Sim. pronto, ele conhecia, ele era um homem viajado, ele já Ele sabia. conhecia a navegação. Você Exato. vê dos que não mares adianta, ali. né? Ainda assim foi preso várias Sim, vezes. né? várias vezes. Não Várias adianta vezes. fugir. Não adianta influência não, filho. Não adianta carteirinha, não. Mas eu creio assim que os dois eles foram totalmente assim. A Bíblia fala pra nós de Pedro que era a base, né, da igreja ali. Foi a primeira igreja A maioria das cartas que ele, ou todas, ele estava preso quando que escreveu. escreveu. E é o que a gente tem aí, Sim. essas pérolas, são as Pérolas cartas dos paulinas. apóstolos. Aí você fala lá assim, ó, beleza. Jesus falou que Pedro era a base, a pedra fundamental ali da igreja. Mas sem Paulo, filho. Não Sim. tinha. Precisava dar uma parede, né? Senhor Entendeu? licença. Aí Alicerce, tinha o que parede. acontece? A igreja hoje, não excluindo João, Mateus, não, cara. Mas se você pegar e falar assim, Paulo e Pedro é a formação da igreja. E hoje a igreja ela continua sendo formada daqueles que vieram do berço e estão entrando agora, estão saindo do mundo e conhecendo vindo agora. para vindo para a igreja, né? Igreja falando literalmente da igreja como igreja mesmo, né? E se não tiver isso, uma hora a igreja iria meio que, ou ao invés dela crescer, ela iria às vezes até diminuir. Sim. Você entende? Porque assim, a ideia é acrescentar pessoas, acrescentar almas para o reino, né? E se você fica fechado só dentro da igreja, uma hora a igreja, vai casar só com quem está dentro da igreja, vai isso? Não, querido, case com quem está dentro da igreja, não com Segura a Jesus, tá? onda. Mas se você não sair para fora para trazer outras pessoas, a igreja ela vai definhando. Porque anunciar o evangelho. E é que algo que as anunciar. pessoas têm que aceitar, né? Que vai vir uma pessoa que matava, Vai roubava, fazia vir, que tecia, entendeu? vai realmente Vai mudar. vir. Vai se vir. tornar uma E pessoa não de Deus. interessa, cara, o que essa pessoa fez lá fora. A hora que ela encontrar com Jesus, filho, ela vai mudar Já realmente, Elvis, cara. Já Elvis Entendeu? Presley. Então, aquele negócio lá, pode um assassino se arrepender e servir a Jesus? Pode. Pode. Ai, pode. Pode o estrupador? Pode. Pode o ladrão? Pode. Pode, Como cara. temos vários testemunhos, né? Macumbeiros, vocês tudo Entendeu? pontuar aqui. Ladrão E foi o primeiro a polêmica. ser salvo lá na Polêmica agora. Polêmica. Polêmica. É uma afirmação minha, biblicamente. Cadívio. Se você tem um encontro com Deus, você não volta atrás. Sim. Não existe ninguém na Bíblia que teve um encontro com Jesus, e voltou atrás. Judas não foi chamado por Jesus. Não foi. Ele foi apresentado. A gente conversou esses dias, né?
Ele foi Judas apresentado. foi o único dos apóstolos que não foi Jesus que chamou ele. Então, ele não- Os outros discípulos falaram, ó, Isso. esse aqui é Judas, E a tal, índole tal. dele mostrou que ele nunca teve um encontro verdadeiro com Cristo. Até andou, Andou. mas não teve Caminhou. um encontro com Jesus. O famoso irmão que impossível. vai na igreja É só fica olhando. impossível. É uma afirmação. É impossível você conhecer Jesus e voltar atrás. Exatamente. Biblicamente, você Impossível conhecer pode Jesus ler e não mudar de e direção. não mudar de direção. Judas era o seguidor e não o discípulo. Isso. O cara pode até andar junto com os crentes, com Jesus ali, Se não tiver intimidade, Isso. conhecimento. mas Pega- conheceu Jesus, a direção dele muda. Pega a visão, filho. Você que tá assistindo esse podcast aí. Não adianta você só ser seguidor de Jesus, você tem que ser discípulo de Jesus. Fala, E Deus. discípulo vai levar paulada, vai ser cortado, Que vai ser dos- preso, Que vai... dos, pedrejado. vai ser ó, julgado. que dos 12, o que só era seguidor traiu ele. É. É. Ó, se tiver alguém te seguindo, né? Aí você já fica esperto, ó. Já não é Tava uma no boa TikTok pessoa. lá com 100 milhões de seguidores, hein? É verdade. Nem todo mundo, não tem todo mundo. Mas só sei que foram dois grandes homens Grandes de Deus, homens né? de Deus. Foi os Não dois. tem dúvida, né? Resumindo, É isso aí. O maior não foi sei, Jesus. o maior foi Resumindo, Jesus. o maior era o espírito que habitava neles. Jesus Sim, Cristo, Jesus Deus, Cristo. Espírito Santo, a Trindade. Ele foi Volta. o Salvador e ele é o Salvador e ele é aquele que faz tudo acontecer na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Aleluia. Amém. Então, seja Pedro, seja Paulo, seja de o Cristo. teu preferido, seja, eu prefiro a história de Paulo, prefiro a história de Pedro, não importa, os dois foram grandes homens de Deus usados no propósito a qual Deus chamou, a qual Jesus passou para eles, ó, você vai fazer isso aqui, e eles fizeram com excelência, digamos, a partir do momento que eles realmente tiveram um encontro com Jesus. E eu creio que a minha vida, a sua vida, a nossa vida, ela vai mudar totalmente o contexto a partir do momento do nosso encontro com Jesus. Sim, Espero que nós já tenhamos tido esse encontro com Jesus certeza. verdadeiro. Amém. né? Amém. Glória a Deus. Espero que você esteja vendo, se você não teve ainda, que você possa ter um encontro com Jesus verdadeiramente e você possa provar isso que a gente está falando para você. Porque a partir do momento que você encontra com Jesus, você não vai voltar mais atrás, cara. Já era. Já era, você vai dar a sua vida por ele, você vai falar assim, cara, ele entregou a vida por mim, então eu entrego a minha para ele também. E é isso, se tiver que morrer com a cabeça cortada, você vai morrer com a cabeça cortada. Se for crucificado de cabeça para baixo, vai. Predada, tão predada. Nossa, é isso. Certo. Aquele que perder a vida por causa de Jesus, na verdade, está ganhando. Não Então, tá perdendo. Xarabaçu. vai firme. Que você no final possa dizer: combati um bom combate, guardei a fé. Encerrei a carreira. Encerrei a guardei carreira e fé. guardei a fé. Amém. Bora É ali. isso aí, gente. É isso. Glória a Deus. Você fica agora Antes com da nossos gente comerciais. encerrar, você não esquece de, se você não clicou ainda lá no se não, inscrever, já curtiu, por já se favor, inscreveu. clica lá, Já se compartilhou. inscreve, curte, deixa comentário, fala alguma coisa, deixa uma sugestão de tema pra gente No grupo debater dos aqui. amigos, da família. momento Compartilha com descontraído. todo mundo, gente. Não esquece, não, se cara. esqueça, assim, Compartilha, pelo amor de Deus. Ajuda a gente aí, dá uma moral pra nós. Beleza? Meu recado pra você é o mesmo que eu deixo sempre. Seja luz para os povos em nome de Jesus. E até a Amém. próxima. Valeu!